mais de uma centena de quilômetros separam Brumadinho de Itabira, onde nasceram o poeta e a companhia Vale do Rio Doce, criada em 1942 por Getúlio Vargas para explorar riquezas minerais, e privatizada em 1997 por Fernando Henrique Cardoso. As relações confusas de Drummond com a mineração estão muito bem esmiuçadas em Maquinação do Mundo, o belo livro de José Miguel. Do casarão de sua família, o poeta ainda menino avistava o Pico do Cauê, serra riquíssima em minério de ferro, que foi reduzida a uma cratera após décadas de exploração da Vale. O pico aparece no poema Itabira, de alguma poesia estreita editorial de Drummond, de 1930. Ele dizia: cada um de nós tem seu pedaço no Pico do Cauê. A montanha de ferro era o orgulho dos itabiranos, sólida promessa de prosperidade que o poeta sabia que jamais se cumpriria. Estamos aqui na UERJ, eu estou aqui com a aluna. E, na sua opinião, qual é o motivo da barragem Mariana ter se rompido? Eu acho que foi muita corrupção, falta de planejamento. Eu acho que não teve um estudo muito adequado do local, principalmente com a sociedade em volta. Acho que faltou muito e foi feito muito pouco. O que mais agravou socialmente? Foi o desastre ambiental ou econômico? Eu acho que os dois, só que acho que o impacto ambiental foi muito maior porque ele afetou outras regiões também muito distantes e esse desastre ambiental ele não tem como ser remediado nem voltar ao que era antes. Então acho que economicamente você tem como juntar fundos e tentar melhorar a vida das pessoas, mas o meio ambiente que foi devastado não tem como ser reconstituído. O que vocês acham, a opinião de vocês, sobre as barragens, os impactos que eles tiveram no meio ambiente e no meio econômico? Então, as barragens, esse ano aconteceu o caso da barragem do Brumadinho, né, que teve um impacto não só econômico na cidade de Brumadinho, mas um impacto também ambiental muito grande, né, que acabou com toda a diversidade, como que eu posso dizer, a diversidade florestal que estava ali em Brumadinho, também econômica em todo no sentido que a cidade praticamente acabou, como aconteceu no caso de Mariana também em 2015. Então, tem muitos problemas no sentido das barragens, principalmente no centro-oeste do Brasil, né, que tem muitas barragens, que é nesse sentido que depois que as empresas de mineração foram privatizadas, e agora como é a Vale, a gente acaba ocasionando problemas tanto econômico, tanto social para o país, né? Porque a privatização ela não te dá um retorno financeiro, é só aquele dinheiro ali naquele momento, enfim. Mas eu acho que tem um impacto econômico no sentido antes da barragem, porque antes as pessoas trabalhavam. Sim. E a empresa era a principal renda familiar de algumas pessoas. Sim, ali. Da maioria da cidade, assim. Da maioria, e aí você tem o evento pós desastre, né, que a barragem fica parada, né, porque não tem como voltar ao funcionamento, e além do desastre que ficou para a população ambiental e econômico, tem aquela renda das pessoas que elas não têm mais. Bom dia, sou aluno do college, estamos aqui na UERJ com o professor Luiz Felipe, especialista em geografia. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Como funcionam as barragens de rejeito? As barragens de rejeitos, como o próprio nome dela já diz, ela lida justamente com a contenção e represamento dos rejeitos que são feitos, aliás, que são deixados através da extração, né, dos minerais de ferro, bauxita, seja lá o que for, né, que for extraído dali. Então, a partir
dessa extração sempre sobram os rejeitos que não são interessantes para a atividade econômica ali feita. Então eles fazem o represamento, né, de acordo com as barragens que eles montam, e ali eles colocam toda aquela lama com aqueles materiais, minerais, metais pesados, justamente nesse represamento, né? Fica então justamente, ela funciona desse modo. Porque como eles não encontraram, digamos assim, outras formas que sejam assim economicamente viáveis para eles a princípio, né, mas na verdade eles preferem então construir uma barragem onde tem esses rejeitos para serem colocados em relação a eles fazerem outras atividades. Então é justamente isso. Tá. E como você acha que o tipo de barragem era de Brumadinho e Mariana? A de Brumadinho e Mariana era de alteamento a montante, ou seja, eles pegavam a própria lama mesmo da barragem, né, e usava fazendo degraus, por isso que é alteamento, né, a montante. Você fazia, digamos, como se fosse subir na montanha, né, usando a própria lama para você construir a barragem. Ela é a do tipo menos recomendável porque ela é frágil, mas em vista de você construir uma barragem com muito mais resistência, com mais durabilidade, que custa mais dinheiro, muitas das vezes eles achavam mais econômico, né? Porque o empresário sempre vai pensar em ganhar mais e economizar muito também. Então eles fizeram com a própria lama. Hoje, né, devido ao acidente de Brumadinho, né, com a fatalidade que houve, esse tipo de alteamento a montante ele não é mais permitido no Brasil. Bom dia, sou aluno do college, a gente estamos aqui na UERJ com a professora Maria Cristina Rivas, que é especialista de letras, né? E vamos fazer algumas perguntas para ela, que é: o que você acha sobre a crítica de Carlos Drummond da mineração? Bom, nós temos que pensar várias coisas. Primeiro, em relação ao tempo, porque o Drummond, por exemplo, não está vivo nessa época que aconteceu todos esses desastres da Vale. Então, a relação dele com a mineração é mais visceral e um pouco diferente da que nós temos. Então, por exemplo, ele é nascido em Itabira, então ele tem toda uma relação com a pedra, né? No meio do caminho tem uma pedra, então você tem que entender também que existe uma relação metafórica, uma relação sensível com essa questão da pedra, que pode ser um obstáculo, pode ser um empecilho e algo que também te estimule a caminhar, ultrapassar os próprios passos e os próprios obstáculos. Agora, nós podemos passar essa questão para todo esse problema seríssimo que aconteceu com toda a invasão da lama, a destruição das barragens, que aí eu acho muito grave, e certamente se o Drummond tivesse aqui vivo, ele seria um dos primeiros a levantar uma bandeira em termos de poesia e fazer muito questionamento e destruição em relação a isso, porque eu penso que tem a ver com irresponsabilidade, falta de prevenção, de cuidado, de pensar com o outro, e que é uma questão empresarial que pensa em primeiro plano na questão do lucro. Em termos da poesia, eu penso que o Drummond poderia fazer uma força de resistência, né? Eu acho que nós, lendo Drummond, podemos trazer a poesia dele viva, no sentido de resistir a todo esse movimento que pensa primeiro na sua própria condição lucrativa do que nas vidas humanas que estão envolvidas com aquele projeto e podem ser, como foram, destruídas e mortas em função de uma irresponsabilidade e de uma falta de previsão com o futuro próximo. O rio é doce, a vale, amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro?